Essa história não é sobre carros, é sobre propósito. Antes da Ebenezer existir, existia um sonho. Desde criança já era apaixonado por carro, já era viciado em GTA San Andreas, Need for Speed. E quando eu comecei a minha adolescência, eu não ficava satisfeito com o serviço que aparecia, com o que tinha. Então eu queria montar um negócio próprio para mim. No início eu tive a ideia de ter um lava-jato. Só que aí a ideia foi amadurecendo, eu falei não, lava-jato é algo muito genérico. Eu quero um serviço mais a minha cara, mais a minha personalidade, pessoa perfeccionista. Então surgiu a ideia de ter uma estética automotiva. Mas com poucos recursos que eu tinha, eu comecei a lavar na porta de casa ou ir até a casa do cliente. E assim começou a estética Ebenezer. Só que o sonho, ele não parava por aí. Eu tinha um sonho de ter uma estrutura, porque na minha cidade o sol é muito quente. Então não é uma tarefa muito fácil lavar carros num sol de 40 graus aqui em Valadares. Aqui a gente brinca, a única estação do ano que existe é o verão. Então é verão o ano inteiro, então é muito calor de 40 graus é intenso. Então, para ter uma estética automotiva na rua era um pouco difícil. Eu enfrentei todos esses desafios e ao passar de um ano lavando o carro na rua, consegui juntar um dinheiro e aí eu consegui iniciar o meu primeiro ponto. E enfim começava mais uma jornada, a construção da minha primeira estética automotiva. Estava muito feliz, muito empolgado, só que nela também veio os desafios. Empreender no Brasil, gente, é desafiador. Então, com muito custo, como o dono do imóvel morava nos Estados Unidos, então ficou por minha conta eu ter que procurar pedreiro, ajudante, mão de obra para a gente poder iniciar a execução da obra. Só que, galera, no Brasil está muito difícil mão de obra. Com muito custo, eu consegui um pedreiro da minha confiança e toda semana era um ajudante novo. Então, às vezes, o ajudante deixava a gente na mão e, como eu já tinha uma experiência do meu início, como eu comecei a trabalhar de ajudante pedreiro, então eu tinha uma experiência com isso. Então, sobrou para mim. Então, eu comecei ali no serviço de alvenaria, de furar sapata, assim, um serviço árduo, mas era um sonho e eu tinha um objetivo. Então, a qualquer custo, eu queria ter a minha estética, então eu paguei o preço. Aí, pessoal, eu investi uma boa grana lá no espaço. Quando eu fui fazer o contrato com ele, eu pedi pra gente fazer um contrato de 5 anos. Aí ele, não tem necessidade, eu não tenho intenção de te tirar daqui. Aquela conversa que você sempre sabe. Só que, enfim, galera, todos os dias ele ficava me pedindo vídeo do espaço. Eu achava aquilo um pouco estranho, relevava, às vezes eu mandava vídeo, às vezes eu tava na correria e não mandava o vídeo. Só que, lembram? Eu pedi para fazer um contrato de 5 anos. Ele falou que não tinha necessidade, a gente só fez contrato de 1 ano. Depois que a minha estrutura já estava toda pronta, o dono do imóvel simplesmente me liga e me pede o ponto. Pessoal, ele estava com tanta intenção de me prejudicar, né? Ele não teve nem um pingo de empatia por tudo que eu tinha feito lá. E detalhe, todo o serviço que eu fiz de ajudante de pedreiro lá na obra dele no início, eu não cobrei nada dele. E no final, ele não teve nenhum pingo de empatia comigo. No final das contas, ele só queria que eu aquecesse o ponto para ele poder colocar um parente dele lá para fazer exatamente o mesmo serviço que eu fazia. E só para vocês terem uma ideia, ele nem fez questão do dinheiro, eu tinha investido no espaço. Então, ao findar de 1 ano, a gente tinha feito contrato. Todas as benfeitorias que eu tivesse feito no imóvel iriam ser descontadas no aluguel. E é tanto que no final nem tinha finalizado o dinheiro que eu havia investido lá e ele ainda teve que me estornar um dinheiro, só para vocês terem uma noção. Ele queria tanto, já tinha projetado tanto para colocar o parente dele lá, que ele ainda teve que me devolver algum dinheiro. Então veio toda aquela dificuldade, pessoal, de encontrar um ponto, porque um ponto para a estética automotiva, ele não é fácil de encontrar, porque tem toda aquela questão de normas ambientais, de ter caixa separadora, tem questão que a gente trabalha com água, então tem que ser um ambiente muito específico. Então aí vinha mais uma dificuldade para poder encontrar um novo espaço. Foi aí que surgiu uma oportunidade, meu primo me ligou e me propôs uma sociedade. Só que, galera, mais uma vez eu cometi o erro de confiar apenas na palavra do homem. Você lembra que no antigo ponto ele falou, não, eu não tenho intenção de te tirar do ponto e tal. Com meu primo foi a mesma coisa, a gente fez a sociedade, só que foi de tudo de forma verbal. Não teve um contrato, foi na confiança, foi bigode a bigode. E infelizmente nem todas as pessoas são como nós. Então fizemos
um contrato verbal, expliquei para ele como que funcionava a estética, que eu só queria fazer uma sociedade se fosse para dar velocidade no negócio, essa coisa mais burocrática de sociedade. Ele concordou, tenho todas as mensagens e tal. Enfim, nos primeiros 5 meses, meu primo, a gente foi para um ponto que o custo era bem elevado e mais uma coisa, que entrou a dificuldade com mão de obra. Então meu primo, ele acabou me abandonando e eu fiquei muito cheio de serviço, cheio de demanda. Eu sozinho, eu tinha que lidar com os custos do espaço. Quando eu estava no antigo espaço, eu tinha um ajudante. Quando eu fui para outro espaço em sociedade com meu primo, eu já tinha 3 ajudantes. Então, assim, foi muita coisa, muita responsabilidade e acabou, você sabe, né, galera? Então, pessoal, quando uma coisa começa já errada, o final você já sabe. E foi virando uma bola de neve. Consegui arcar com todas as minhas responsabilidades, paguei ajudante, paguei o ponto. Meu primo me abandonou na sociedade, então ficou um custo operacional lá em cima, que eu não estava acostumado, não tinha mão de obra, não estava adaptado para aquilo. Mas eu consegui cumprir as minhas responsabilidades e eu entreguei aquele ponto. Quando eu fiz a sociedade com meu primo, a gente alugou um espaço, cara, incrível! Eu peguei o restante do dinheiro que eu tinha recebido do outro ponto, né, do primeiro ponto, e a gente investiu tudo lá. E era um sonho, galera. Pensa num ponto incrível. Esse sonho incrível acabou virando um grande pesadelo. Então eu reforço mais uma vez, galera, tudo que começa errado, desorganizado, termina errado e pra lá de desorganizado. Depois coloca outra palavra. Como eu falei com vocês, galera, quando eu fui pro segundo ponto com sociedade com um primo meu, os custos lá aumentaram muito, eu consegui arcar com algumas responsabilidades lá, só que na minha vida pessoal eu fiquei muito endividado. Então, eu paguei tudo que eu consegui pagar lá, as minhas dívidas, mas eu fiquei zerado, sem nada. E como que eu iria alugar um outro ponto? Então, já tinha dificuldade de alugar outro ponto e ainda sem dinheiro, ferrou. Como, galera, a Ebenezer Estética Automotiva, ela tem raiz. Então, eu não desisti, pensei várias vezes sim em desistir em alguns momentos. Eu tinha jogado a toalha, falei, vou ter que voltar a trabalhar de ajudante pedreiro, a trabalhar na serralheria. Só que assim, como eu falei com vocês, a Ebenezer Estética Automotiva tem história e tem raiz. Então a gente mais uma vez começou do zero. Então eu comecei novamente a lavar carro na rua. Então assim, para quem já teve uma estrutura top, começar do zero de novo não é fácil. Mas eu mantive o pé no chão, foco no meu objetivo. Então eu comecei lavando carro na rua de novo, ir na casa dos clientes, consegui levantar um dinheiro. Eu lembro, galera, que eu assim na beira de uma lagoa, aqui num parque aqui da minha cidade, bem triste mesmo, mas mesmo assim eu fui resiliente. Nesse mês eu consegui fechar 3 vitrificações, galera. Foi com essas 3 vitrificações, pedi um colega meu para ceder o espaço, né, para realizar a vitrificação, não dá para fazer na rua. Meu amigo, inclusive, Renan, você me salvou pra caramba, mano, te amo mesmo. Você foi sensacional, você foi um anjo nesse momento que eu tava passando, você foi enviado por Deus. E nessas 3 vitrificações que eu consegui, foi daí que eu consegui o dinheiro para poder alugar esse ponto que a gente está aqui hoje. E depois de cometer vários erros empreendendo, vários percalços, desafios, dificuldade, agora com o pé no chão, a gente conseguiu essa nova estrutura, que é uma estrutura simples, mas aqui eu consigo atender todos os meus clientes, oferecer um serviço de qualidade, não depender de tanto de funcionários, de ajudante. E agora sozinho, né, galera? Só eu e Deus. Um contrato bem feito, bem formulado, né, para não cometer os mesmos erros. E essa é agora a nossa nova estrutura, onde a gente está começando do zero. Vamos montar de novo piso modular, iluminação, o que há de melhor na estrutura da estética automotiva para oferecer para vocês um serviço de qualidade. Então, pessoal, essa é a história da nossa estética Ebenezer. Olha aqui, dá um zoom aí, câmera, ó. Isso aqui, ó, força. Tô todo ralado, mas tô aqui gravando vídeo, tô gravando conteúdo aqui para mostrar para vocês que a realidade é essa. Empreender no Brasil é para quem tem garra, para quem tem coragem e para quem tem propósito. Se essa história fez um sentido para você e você acredita que seu carro merece um cuidado, com respeito e responsabilidade, venha até a Ebenezer Estética Automotiva que vai ser um prazer te receber.